Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde a entrevista sempre tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e hoje o nosso entrevistado já chegou aqui, ó, como a mesa tá toda ornamentada. Nosso convidado é o sommelier Pablo César. Pablo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Vou apresentar o nosso convidado, Pablo César Aracajuano, formado em letras, mas atua como sommelier. Que mudança, viu? E, além de professor e palestrante na área de vinhos, possui certificação pela Wine Spirit Education Trust. Gente, o cara é top dos tops. Pablo, para começar, sempre uma pergunta para bagunçar o coreto. Olha, O brasileiro sabe apreciar vinho? evoluiu muito, viu? Evoluiu bastante. Pode-se dizer que sim. Hoje, já sabemos, sim. Estamos evoluindo bastante. Deixamos de ser o cachaceiro e cervejeiro para virar um apreciador de vinho, né? Sim, bons enófilos, né? Nós temos já bons enófilos aí no mundo, no Brasil, vamos dizer assim, né? E tem evoluído, Marco, de um jeito surpreendente, viu? Você falou um termo que eu queria que a gente pudesse esclarecer, é que a gente Sim, tem o enófilo, temos o sommelier e temos o enólogo. isso Quem mesmo. são esses aí, cada Vamos um? lá. Enólogo é aquele que estudou enologia, que produz os vinhos, certo? O sommelier é aquele que estuda e principalmente vende o produto, certo? Porque o sommelier tem que vender, né? E os enófilos, que são vocês. Simplesmente, assim, os apreciadores, amantes do mundo do vinho, que estudam também, né? E apreciam a bebida como um todo. Dentro de uma vinícola, a gente tem ali, você falou, o enólogo. Então, ele Sim, estuda, tem um pouco de agricultura, tem entender sobre o plantio, escolha de sementes, tudo isso. tudo isso aí. Ele tem que entender todo o passo a passo, toda a evolução ali, inclusive da videira, né? Como está o vinhedo dele, se precisa de algum cuidado especial. Então, ele, Preparar a terra, escolher o momento de tudo, tudo, plantio. tudo. A gente pode derrubar uma mística que só o sul do Brasil produz vinho, porque eu sei que tem aqui pertinho uma região. Não, aqui pertinho já está produzindo, já. A Bahia já está ativa. A gente tem o Paralelo 8, né? O famoso Paralelo 8, para quem não conhece, é onde fica. O Paralelo 8 fica ali no. Trava, deu branco. Petrolina. Petrolina. Fala Uma Paralelo 8. Então, Paralelo 8 fica ali em Petrolina, né? Aqui no Vale do São Francisco, aquela região maravilhosa que estão explorando bastante, viu? Os gringos estão vindo visitar, porque você consegue ter 3 safras, você consegue ter 3 colheitas dentro de um ano. Outros países não conseguem fazer isso. Outros países não conseguem. E no sul a gente tem as tradicionais, né? As vinícolas Miolo, Sim, Casa Valduga. Lídio Carraro. Aqui na... É o... Quem são aqui na... Tem a Luiz Argenta também, que ela é sensacional. Tem uma portuguesa que é a Rio Sol. A Rio Sol, Rio sim, Sol. que é comandada por portugueses, Portugueses. né? Um E espetáculo. Tive lá recentemente e sensacional. então eles cuidam, isso no mundo todo, né? Toda a tradição de vinhos. Então Sim, o sim. enólogo são os que preparam o vinho, escolhem a maturação, aquele momento certo de escolher. Justamente. Tem umas lendas, negócio assim de... É verdade. Hoje vamos derrubar muitos mitos sobre o Sim, vinho. sim. Colher à noite, colher de manhã. Tem isso. Então, tem isso também, né, Marcos? A gente tem a colheita das uvas que, assim, levemente congeladas, que eles chamam dos vinhos ice, né? Vamos dizer assim, né? As uvas ice. Então é bem bacana, bem diferente. Até por questões, eles olham questão de tanto do amadurecimento como do açúcar E, obtido. e É é o bem tipo de interessante. uva em si, né? Sim, sem dúvida. Agora vamos para o sommelier, que é você, que é o profissional. Então, por incrível que pareça, o enófilo não, desculpa, o enólogo, né? Ele também precisa de um sommelier para estar ali avaliando juntamente com ele a evolução do vinho que ele quer produzir. Então, a vinícola tem o sommelier, né, para poder estar ali avaliando, vendo como é que está a evolução, porque vamos dizer assim que nós treinamos mais um pouco essa questão da degustação, do comparativo entre um vinho e o outro, entendeu? Vocês podem, então, de alguma forma, vamos maturar um pouco mais, porque a Sim, tendência do dá pra gente mercado... evoluir. O mercado tá pedindo um vinho mais leve, mais jovem, mais fácil. Vamos baratear essa produção. Produz um vinho um custo-benefício mais bacana. Dentro de um restaurante, aí o sommelier também, derrubar um mito, ele não é o cara que
empurra a garrafa de vinho para você comprar. Você tem um papel ali fundamental, né? Sim, sim, não só na venda do produto, mas na harmonização, né, dos pratos. Vamos dizer que a obrigação do sommelier é causar aquele almoço, aquela janta ainda mais especial, né? Onde você vai orientar ali o cliente a escolha de um vinho, certo? Que venha agradar, que venha harmonizar com os pratos dele, né? E trazer, assim, vamos dizer assim, uma experiência ímpar, assim, algo surpreendente. A harmonização é algo surpreendente, Marcos. Que só o sommelier dentro de um restaurante consegue fazer e traz essa experiência incrível para o cliente. Como chefe, eu posso dizer que a A gente faz. harmonização não é frescura. Não, nunca foi. Porque a gente, na hora de preparar um prato, a gente tem todas aquelas, vamos dizer assim, os aromas, os sabores dentro do prato, que aí casam com a bebida, né? Sim, sim, sim. Daí E aí não você adianta preparar um super prato e o cara vai tomar uma Skol. Nada contra a Skol. justamente. Porque não cola, né? Justamente. E então, dentro do prato, né, como você sabe, nós temos a questão dos condimentos, do peso ali, da proteína, né? Onde nós vamos buscar o máximo possível de harmonização com os vinhos. Temos uma gama de vinhos, né? Gigantesca no mundo. E nós precisamos, assim, temos a obrigação de conhecer eles, né? Pelo menos sua carta de vinhos, o sommelier tem que estar na ponta da língua lá, né? E aí poder orientar o cliente a melhor escolha para ele, tanto com relação na harmonização, como também satisfazer ali a vontade do cliente. Às vezes é um cliente que não tem um poder aquisitivo, que não quer fazer um investimento alto, né? Que, ó, eu quero um vinho de custo-benefício, você consegue harmonizar aqui para mim? Não é que nenhum. Eu tive um cliente uma vez que chegou para mim e fez: Nossa, esse Malbec vai ser maravilhoso com esse robalo. E não foi. Eu disse: Não dá, né? Então, eu vou confidenciar uma experiência. Eu e minha esposa, a gente estava na família Mancini. Hum, A gente estava na tratoria. E a gente já tinha pensado no prato. E eu estava na dúvida com o vinho. E aí eu chamei o sommelier. Como é que eu tô com dúvida? Como é que eu... Aí, qual vai ser o vinho? Aí ele perguntou qual é o prato. Aí eu falei tal. E eu tô pensando nesse aqui. Aí ele falou, hum. não, não. Vá para esse aqui. Aí eu, quando eu olho o cardápio, a carta, o vinho que ele indicou era mais barato do que o que eu tinha pensado. Ou seja, Honesto, né? ele foi preciso na escolha do que casava, né? Mas Justamente. não foi em cima do meu bolso. Ele queria que eu tivesse a boa A experiência. experiência. Ele digo, o vinho era louco demais. Isso. Porque o vinho, a gente não vende só vinho, nós vendemos a experiência do cliente, né? Vamos dizer assim, às vezes a comida, vamos dizer assim, que o restaurante não estava tão boa, mas o atendimento, o vinho em si estava muito bom. E aí ele traz uma nova oportunidade. Dizer, ó, a comida não estava legal, mas foi muito bom aqui a questão do vinho e tal, e você melhora a experiência do cliente dentro do ambiente, dentro do restaurante, né? É possível que uma má escolha de um vinho estrague o prato e acabe o jantar? Completamente. Você pode estar com o melhor Completamente. prato. Essa experiência mesmo que eu te falei do Malbec com o Robalo. Nossa, vai causar uma sensação metálica em sua boca de uma forma que você vai dizer assim, nossa, que prato ruim, que vinho ruim. Nada vai ficar bom, É, entendeu? o nosso público, teoricamente, ele vai ser então o enófilo, O enófilo, o justamente. apreciador. E aí, Justamente. o que eu preciso é só ir lá comprar? Só ir lá comprar, não. Eu sempre indico que procure locais, né, especializados, onde você tem um atendimento diferenciado, né? E Eu chamo de aí, atendimento personalizado. Eu falo muito sobre o isso. seu trabalho seria com o enófilo dar qualidade à escolha dele, né? Pra ele Justamente. entender o vinho, não comprar. Pablo, tô começando agora. Eu adoro novos clientes, galera que tá começando do zero, né? Eu amo ministrar oficinas para galera que tá começando. Por quê? Porque eles estão abertos, completamente abertos. Eu disse, ó, vamos aprender, vamos começar aqui o passo a passo, uma uva mais leve, um vinho mais fácil, né, de beber. Então nós vamos fazendo a evolução daquele cliente. E assim, é um caminho sem volta. Porque a experiência, né? Tomando os vinhos certos, a gente acaba como tomar um bom E eu uísque. volto a dizer, né, Marcos? Não é o mais caro. Não É o precisa ser o melhor. mais caro. É o melhor para você naquele momento, o melhor para você na questão de bolso. Não é só vinho, não é só valor, né? É possível que a pessoa
tenha no seu paladar, nas suas notas, nas suas Papilas papilas, gustativas. ela tenha uma tendência para um tipo de vinho e aí você consegue mostrar para ele, você não, cara, uma pessoa vai tomar um vinho, um Pinot Noir, por exemplo, porque Sim. seu organismo Adoro. Você falou o reage. nome da minha uva preferida. Mas para algumas pessoas ele é muito forte, né? Sim, sim, E sim. aí você vai, olha, isso aqui é um tinto, eu vou te indicar. E aí vai descobrindo, isso Sim, existe? é porque assim, normalmente, tipo, quando a pessoa não gosta de Pinot Noir, ele não gosta muito de acidez, que é um vinho, uma uva que traz vinhos com potencial em acidez, vinhos aromáticos. Então, às vezes, ele bebe um que é muito mais potente e se satisfaz, mas não gosta do Pinot, um exemplo, né? Então, pode sim. Um cliente dizer, como também tem a questão do cliente que chega para você e diz assim: não, eu só bebo vinho branco, não gosto de vinho tinto, né? Ou vice-versa. E aí o sommelier faz a brincadeira, né? Deixa eu trazer uma taça, vamos provar, vamos fazer uma Vem com a taça brincadeira. certa, derrubou. Acabou. O que te inspirou a ser sommelier? Porque você passou por várias áreas dentro do serviço, você foi garçom, tudo, mas chegou Uhum. você sommelier. Como é que surge isso? Então, na verdade, você acredita que meu sonho era ser chefe de cozinha, né? Mas, assim, família, necessidade e tal. E me orientaram, disse, Pablo, vai fazer o curso de garçom, né? Que você vai ter dinheiro mais rápido, você vai receber, vamos dizer assim, né? Mais rápido, valores e tal, para poder ajudar a família a crescer. E aí, tava inaugurando casas, né? Restaurantes em Aracaju, né? Onde o foco era vinho. E eu disse, não, eu quero estudar vinho. Eu fiz esse curso, eu quero. É assim, a partir do momento que eu fiz um curso de garçom, eu botei na minha cabeça que eu não ia ser, não desmerecendo, mas eu não ia ser qualquer garçom. Né? Eu estudei para aquilo, aprendi técnicas para aquilo, então eu quero trabalhar em casas de alto padrão. Então eu foquei nisso. Né? E tive a experiência de me encontrar em uma casa, que foi a casa do o Enótria, não sei se você chegou a conhecer, que era de Não. Carlos Correia, que abriu as portas para mim eu ainda de menor. Eu tinha 15 para 16 anos. Então, é até uma história legal. Rapidamente falando, eu tava fazendo um extra em um salão de festa. E tava um grupo lá de turma que fica ali no fundo, fazendo um lanchinho, né? No fundo. E aí eu cheguei nessa turma, fui fazer meu intervalo ali, comer meu lanche também. E começaram a falar de vinho. Eu disse, rapaz, tem até uma casa que dava aulas aqui e tal. E simplesmente eu não consigo falar com a casa, ninguém me atende e tal. E eu, Enótria. E aí o senhor olhou pra mim e disse, sabe com quem você está falando? Aí eu disse, não. Se eu sou o proprietário do Enótria, não tô atendendo sua ligação porque o Enótria tá de mudança e vai ser aqui em cima. Você tá no Enótria. Poxa, Aí ele disse, ó, sobe aqui, vamos lá conhecer e é o tal. famoso acaso. Literalmente, assim, Deus E faz aí coisas. começou a entender esse E mundo. aí ele abriu as portas, começou a me ensinar, foi meu primeiro professor, começou a me ensinar bastante lá, eu ainda de menor, né? E foi bem, bem bacana a evolução. E me deixou pronto. Aí cursos atrás de cursos. Encontrei patrões fantásticos, vamos dizer assim, né? Que investiram em mim, porque os custos de vinho não são baratos, né? O investimento é alto. E aí eles investiram e eu fui fazendo outros cursos com patrocínio, com apoio dos meus próprios Eu patrões. pesquisei um pouco e aproveitar essa questão da sua formação. Fale um pouco da Wine Spirit, porque é muito conceituada. Sim, sim, sim. E assim, para quem. A sua, a sua certificação por ela lhe dá. Você é nível um e 2, Um né? e Um dois, e isso. 2. Eu dei uma olhada, é uma escola É uma das muito. maiores escolas de ensino, né? De educação do vinho, né? No mundo, vamos dizer assim, né? No Brasil nós temos a ABS, né? Que em breve está chegando em Aracaju, É o né? spoiler. Spoiler aí. Mas a Wine Spirit é sensacional. Né? A metodologia, para vocês terem noção, tem uma prova, né? Que essa prova não é nem corrigida aqui. Essa prova vai para Londres, para correção, tudo, para poder você receber a certificação. Né? Então, Em breve aí tem mais 2 níveis aí para finalizar, 3 e 4. aí fecha. Você pode dizer que teve algum momento marcante na sua formação, você dizer assim, eu estou no lugar certo. Caramba, Marcos, para mim, o mais prazeroso na profissão é quando eu recebo um feedback. Né? Eu recebi feedbacks assim de dizer assim, ó,
tipo, de anos depois, vou fazer 18 anos de profissão, né? E de anos o cliente dizia assim, ó, aquela noite foi a noite melhor da minha vida, foi a noite inesquecível, a indicação do seu vinho, você marcar pessoas, né? Vamos dizer assim. A gente pode dizer que, vamos você falar, aquele momento, não necessariamente a comida é a mais sofisticada, não é o vinho mais sofisticado, mas um casamento que você está tomando uma coisa agradável, que não está pesada, isso tudo que Justamente. é essa sensação que a gente tem da Justamente. degustação do vinho, né? Justamente. Porque a gente vai falar, a gente pode falar que o deus do vinho é Baco. Baco. Nós tínhamos um restaurante aqui, né? Era o Baco. Sim, sim, sim. Tinha uma adega bem legal. Mas assim, o vinho tá no mundo antes de Jesus, depois de Jesus, o vinho tá ali presente e sempre Sim, sim. com vamos dizer assim, um peso, uma responsabilidade, uma participação forte nela, né? Sim, sim. E tomou um vinho legal, uma bebida legal, marca. Literalmente. Uma pessoa decidir ser sommelier, ela precisa. Quais são os primeiros passos? Eu quero ser sommelier, mas eu nunca bebi vinho. Então, eu acredito que ela primeiro precisa. Qual o foco dela? Ele quer ser sommelier de uma vinícola, sommelier de um restaurante, sommelier de uma boutique, né? Então, você precisa definir também qual o perfil que você quer encarar dentro da profissão. Porque nós temos essas nuances. Eu, por exemplo, eu ministro treinamento para a equipe de bares e restaurantes, eu faço elaboração de cartas e também, assim, a parte de loja e restaurante, a parte de Uhum. atendimento, né? Então eu foco no atendimento, no serviço. É, aí ela Ela precisa vai para os primeiros começar a beber cursos. também. É, Se ela, como você falou, não bebo nada, quero ser sommelier. Começa degustando. você falou uma coisa que eu lembrei de um detalhe. Tem um vídeo famoso, assim, para quem é da área de gastronomia, chama 24 Hours at a Linea. É um vídeo de 24 horas, bem aceleradinho, 3 Sim, minutos, no restaurante A Linea, um restaurante em Chicago do chefe. Fugiu o nome dele agora. E Grant Assack. Inclusive, ele teve câncer na língua. caramba. Imagine. E tem um momento que aparece dos sommeliers, eles estão abrindo ali as garrafas. Hum, E aí, assim, quem não. O cara tá já abrindo a garrafa. Ali é o momento que você pega um lote, testa e fala: esses estão adequados. Isso existe, então, né? existe sim. Inclusive, tipo, quando você recebe um lote de um produto em loja ou restaurante, né? Suspeito, até por coloração. A gente pega um vinho branco, você sabe aquele vinho branco, ele era para ser aquele amarelo palha e ele chega amarelo ouro. Então você já tem que fazer a análise daquele vinho, né? Análise gustativa, visual, completa daquele vinho, né? Para poder passar esse feedback. Assim como a harmonização. Ah, vou fazer um jantar harmonizado. Você precisa beber os vinhos antes. E o Os chefe tem que pratos, conversar com vocês também. em todo momento. Na hora de criar o prato, chama o sommelier. Ó, eu tô com uma ideia. Justamente. Você Eu, tem duas possibilidades. Você tem a questão de, não, eu quero promover esses vinhos, hum, certo? Se o jantar harmonizado for voltado para os vinhos, né? Assim como também na escolha, vou para um restaurante, né? Então eu quero comer peixe, ok. Ah, não, eu quero beber tal vinho. Então, ou você vai fazer harmonização, né? Escolha do prato e depois escolhe o vinho, ou escolhe o vinho para depois escolher o prato. Vai depender hum, da sua proposta. A mesma coisa é um jantar harmonizado. Ah, eu quero promover esses vinhos. O que que a gente faz? Vamos abrir os vinhos. Entendeu? Provar e ver o que o chefe vai produzir em cima em daquilo. cima disso tem aquela história das notas, né? Que aí notas Justamente. Notas cítricas, fica minerais. isso, buquês cheios de flores, cheios de. Isso. Porque eu lembro que eu tentei comprar uma cartela, uma maleta que são potinhos que vinham tipo um felpo dentro com vários cheiros. Eu tenho. E a minha extraviou, nunca chegou. Comprei ela na Alemanha. E ela extraviou, acabaram me devolvendo dinheiro e eu não consegui mais. E aqui no Porque aí, Brasil custa muito caro. quando eu ia fazer os pratos, eu imaginava isso. Eu quero aquele cheiro no prato
então eu tenho que tentar essas notas. Sim, sim, sim. Nos vinhos também funcionam assim, Nos né? vinhos também funcionam assim. Você tem que ver questão de peso, tanino, acidez, notas florais, cítricas. Você tem com frutas vermelhas, frutas de polpa branca. Quem vai definir é você. Então você precisa provar, né? Então, se, como eu falei, se o jantar é voltado para os vinhos, você precisa beber os vinhos antes. Né? Se é Uhum. voltado para os pratos, você vai conversar com o chefe vai te apresentar os pratos, e aí você vai pensar em qual vinho harmonizar. No caso, então, o enófilo ou a pessoa comum, nós vamos falar um pouco da Casa 10. Ele pode chegar lá, Pablo, eu vou receber uns amigos em casa e minha esposa vai fazer um, só queijos frios e eu vou usar esses aqui. Aí você vai lá e vai falar, esse é o vinho para o teu evento. É assim que funciona. Basicamente isso aí. Então, Tipo, Pablo, eu vou montar, como você falou, uma tábua de frios, né? Quais os frios? Preciso saber, né? Se ele disser assim, não, Pablo, ó, eu quero esse vinho aqui e quero servir com uma tábua de frios, o que é que eu vou quais servir? são? Quais são os queijos? Quais são os frios que eu posso botar com esse vinho? Porque eu quero esse vinho. Para a gente esclarecer, você não entra na grande área do cozinheiro. Sim, não. Você entende as notas e olha, o que E vai. oriento o melhor que eu Né? possa orientar nesse quesito, né? Vamos fazer uma volta para o passado. O consumo de vinho remota ao início da humanidade, como a gente falou, Sim, sim. mas quando a gente fala de mercado, de consumo, de comércio, vamos dizer assim, produção, o vinho vira um produto Sim, e vira uma etiqueta. Não cara, mas é um produto que tem uma etiqueta porque tem toda uma tecnologia atrás, uma pesquisa, investimento e tudo. tudo. É A, tudo pensado. a que se deve isso quando o vinho virar um produto? É o gosto das pessoas ou também um trabalho de sommeliers, de enólogos, de campanhas de publicidade? É um conjunto, vamos dizer assim? Ele é um conjunto. É um conjunto literalmente porque da questão vamos dizer assim, tem aquele ditadozinho que diz da oferta da procura, né? Lei da oferta e procura. Lei de oferta e procura. Então, é, hoje, os enólogos estão produzindo vinhos, certo? No qual o consumidor está buscando, está procurando. Por exemplo, vinhos ice, né? Ele vai lá e produz um vinho que você pode beber com pedra de gelo. Aí tem Uhum. gente que diz, meu Deus, isso é um crime, né? Mas, não, o cara que entende disso, o Já enólogo, calculou. já calculou, ele colocou lá um vinho que é um pouco mais concentrado, os açúcares são mais concentrados. Aí o gelo derretendo vai Vai trabalhando. equilibrar tudo. Ai, não, Hum. Pablo, eu comprei um vinho ice, quero gelar e quero beber sem gelo. Vai dar BO. Vai dar BO, porque Uhum. ele precisa, é um vinho para beber com gelo. Então, tem gente que vai comprar e não vai. Então, entendendo, o mercado também dita, o consumo dita o que vai ser feito. Isso. Vinho suave. Vinho suave. Eu vendo vinho suave. Tem que ter vinho suave, porque você tem público para vinho suave, né? Para Uhum. vinho leve, para vinho com, vamos dizer assim, açúcares, assim, a graduação, né? Açúcar por litro, né? Mais alta, gramas por litro de açúcar mais alta. Vamos falar um pouco do tipo de vinhos e especialmente o mercado brasileiro. Eu não queria exagerar, não, vamos falar vinhos que a gente só vai encontrar na França, nós só vamos encontrar na África do Sul, porque a gente Uhum. tem, vamos lá, tem aqueles dois cinturões, né? Nós temos a Sim. Califórnia, nós temos aí na Europa, Portugal, Espanha, França, Alemanha, alguns não tão famosos, Bélgica, o Japão. E aqui no sul, no mesmo paralelo, nós temos Argentina, Japão Chile. mesmo, o Marcos está produzindo. A galera tá comprando vinícola lá no Chile e produzindo valendo. Os proprietários O pessoal acha só tomar saque. que é o chileno que tá produzindo e não É é, é japonês. o japonês. Aqui na América do Sul, no sul, nós vamos passar por Chile, Argentina, Uruguai, Brasil e África do Sul e Austrália. Certo. Mas não adianta a gente falar de vinhos que estão lá, apesar de que eles chegam aqui. Mas a gente tem que valorizar Brasil, porque Brasil não deve ninguém, né? Pelo Nenhuma. contrário, né? Os nossos espumantes estão entre os melhores champanhes do mundo. Né? Recentemente saiu premiações aí de vinícolas Ah, você famosas, falou uma né? coisa que eu queria que a gente você esclarecesse isso.
Muita gente acha que por estar tomando um espumante, ele está numa categoria abaixo. Não é. Ele está tomando igual um champanhe. É só uma questão de denominação de origem controlada. Explica exatamente o que é isso. Tá, né? Tô bem, eu Tô estudei, bem, né? eu estudei. Justamente, né? Então, eu costumo dizer, é uma frase que eu falo para os meus alunos e eles não esquecem mais nunca. É, todo champanhe, ele é um vinho espumante. Mas nem todo vinho espumante é um champanhe. Porque para ser champanhe, precisa ser lá da província de Champagne, é patenteado, é a região, né, de Champagne. Só isso. Só isso. Então, gente, você comprou um espumante, você não fala assim, ah, você não tem dinheiro para comprar um champanhe. Não, você só está comprando só um título. Justamente, às vezes você compra até com o mesmo método de produção, a mesma uva que foi produzida, né? E Que é o até método melhor. champenoise. E até É melhor. melhor e o custo-benefício, né? Então, vamos falar de Brasil. O que que a gente tem hoje no mercado brasileiro que a gente pode dizer assim, são as melhores uvas para o mercado brasileiro, para o público brasileiro, para o nosso clima. Vamos lembrar, nós somos um país tropical, Sim, sim. denominadamente quente. Falando em uva, Em uvas, o que a gente teria? Merlot e Syrah, sensacionais, grandes. Agora mesmo, Syrah. Syrah. Gente, eu não sabia. A Miolo produziu o Testard, né? Aqui no Vale de São Francisco, um Syrah sensacional. Eu tinha imaginação que o Muita Brasil seria estrutura com só potencial de em guarda. vinhos brancos, a gente só precisaria ali do Sauvignon Blanc e do Chardonnay. Moscatel, Moscatel, porque tá um pouco mais. maravilhoso, produzindo grandes Que é da moscatéis. Salton, a gente tem muito na cabeça Salton, né? Para os tintos, o que a gente teria de mercado brasileiro? De uvas. De uvas. Uvas. Não, para os tintos seria isso. Seria, para mim, super indico. Pode comprar de olho fechado, Merlot e Syrah, brasileiro. Os brasileiros. Brasileiro. Se eu comprar um francês, eu vou estar tomando igual. Praticamente. Em nível de uva e entrega. Não, é porque, Tem? assim, tem a questão do terroir, né? Quando nós falamos em terroir, né? Eu tô falando em característica climática. Aí ele influencia. Totalmente. Totalmente. Aí você vai ter uvas completamente, assim, diferentes de proposta. Mas que os nossos vinhos não deixam nada a desejar. Porque tem muita estrutura, muito potencial. Tem fruta, taninos, tem muita vida. Eu lembrei de uma besteira agora. Tem uns vinhos que a gente vê Que pisados, a né? pisa, né? A pisa. Hoje é mais difícil. É tradição, né? Ali a tradição hoje é mais difícil, né? É totalmente industrializado hoje, né? A grande Mas não maioria. tira Hoje você já tem manta pneumática para poder fazer as máquina para colher, né? Mas aquelas Tudo. mulheres colhendo, Ainda tem muito, né? Ainda tem muito essa questão da colheita manual. para não estragar. Na verdade, para selecionar. Hum. Então são vinhos até que custam um pouco mais caro. São os gourmets. Os vinhos gourmets. Sim, os vinhos com potencial de guarda, inclusive, né? Vamos dizer assim. Então tem a colheita manual. Realmente eles escolhem ali cachos, bagos ali. Pra você ter noção, tem produtores que escolhem o bago da uva. Né, para produzir. Então, imagine que a mão de obra é muito mais cara, o vinho, consequentemente. Eu tenho uma experiência com uma vinícola. Eu fui na Concha e Toro, lá em Santiago, e uma coisa que eu fiquei impressionado, por mais que a gente tenha tecnologia, eles ainda usam barricas de madeira para envelhecer o vinho. Isso tem influência? Total. Tem. Não é mito. Não é mito, não é mito. Total. Porque a gente conhece vinícolas que é tudo em aço inox. Justamente. Os tanques de inox, né, lá, né, chamam de autoclave, né. Mas aí se a gente encontra uma vinícola que ainda tá no vinho, das barricas de carvalho e tudo. O carvalho, ele faz o quê? Ele amacia os taninos, né, ele traz estrutura para o vinho, traz as características, obviamente, de tostado, de madeira. Então, aquela baunilha gostosa, né, que a gente, quando bebe aquele vinho com os aromas, com gosto ali. Então, o carvalho tem total diferença. Seja ele americano, seja ele francês, né? Tem as barricas famosas, né? Isso. Eu já li também que tem empresas produtoras de uísque que compram as barricas usadas, né? Justamente. Que elas estão bem... Por exemplo, e vice-versa, né? E vice-versa. Pegar o malte... Justamente. Por exemplo, nós temos um vinho chamado Mil Histórias, né? Se eu não me engano, é o Mil Histórias. Ele envelhece, o vinho envelhece em barricas que foram utilizadas para o uísque bourbon. Aí tá... Aí ela...
Pra Tem trazer as características. aquele carameladozinho que o uísque deixa. Nossa, maravilhoso. Então é o jogo químico, né? Justamente. Jogo químico. É tudo experiência, tudo vale para o enólogo, né? O enólogo ele busca trazer novidade. Então, a todo momento ele tá buscando. Falando nisso, novidades. Como é que é o mundo de vocês? Vamos falar o mundo dos vinhos, eventos, lançamentos. A gente acabou de rolar no São Paulo, o tradicional Semana Mesa São Paulo, que vem chefes do mundo inteiro. Sim, São sim. 3 dias de troca de experiência. Assim também teve a Pro Wine. Como é vocês? Como é que tem? Então, nós tivemos a Pro Wine recentemente, né? Em São Paulo também, né? Que é a maior feira de vinhos da América Latina. Então, você imagine que... Sai trocando as pernas também, que vai, né? Nossa, é muito bom. Uma Aí, experiência muito bacana que, assim, você conhece novos produtores, novos importadores, porque você tem produtor, você tem importador, tá todo mundo presente nessa feira. É algo surpreendente que eu super indico para quem quer. bom, tem uma pergunta em cima disso. Esses eventos, como o Mesa São Paulo, é aberto ao público, mas a gente que é da área vai. Sim, Só que os níveis de conversas mudam, lógico, quando eu chego uma pessoa. Vocês ali estão. Vocês são da área, vocês estão na nata dos produtores, dos distribuidores, né? Dos a Pro importadores. Wine, por exemplo, se não me falha a memória, ele foca muito nos profissionais do mundo do vinho. Então, tipo, até na inscrição, você tem que chegar lá, você tem que provar, você tem que mostrar, tipo, certificação, se você trabalha para alguma empresa, se você é um estudante, né? Na parte de sommelier. Então, eles querem saber, eles querem dentro da feira, o foco deles são os profissionais do vinho. É sensacional a feira. Muito bom. Quantos dias? 3 dias. Olha, 3 dias de. maravilhoso. De vinho intenso. Tem que ir de Uber, né? Tem que ir de Uber. Não, literalmente. Dá, Porque até a gente já chega. O pessoal fala, você cospe o vinho e tal. Você tem que usar o cuspidor, porque você imagina que é muito stand. Você não consegue. você consegue ali só colocar na boca, sentir, e não é necessariamente você precisa ingerir. Justamente. Ah. Então, porque senão você Não chega no final da. não chega no final da feira legal. Haja engolve. Isso, entendeu? Então, muitos vinhos assim, eu tive a oportunidade de provar novos vinhos, assim, novos produtores lá, né? E assim, surpreendente. E eu não podia estar gerindo, É bebendo. anual? Anual, uma vez por ano. Então, é possível de um ano para o outro surgir algo totalmente assim, você fala, caramba. A safra, novas safras. Acabou de ser lançado o novo Peramanca, 2018. Tava lá guardado. Ele me falou uma coisa legal, Entendeu? queria esclarecer aqui. O número, ano par, ano ímpar, na safra do vinho, é mito? Rapaz, é porque assim, tem sommelier que fala que, influência, não influência. Pra mim, né, eu preciso beber o vinho. Eu não gosto muito de ir por nota. A galera chega, tira foto naquele aplicativo de vinho, aí tira foto. Nossa, esse é 4.0, esse é 3.8. Beba o vinho. Compre. Permita-se. R. R é importante. Anota, nesse eu não compro mais. Não, esse vinho tá oxidado. Eu já peguei vinhos, por exemplo, né? Um vinho francês, da Borgonha. Sensacional, um Chablis. Que ele tava aquele amarelão, ouro e tal. Eu disse, não, esse vinho já oxidou. E aí eu fui provar o vinho. Tava perfeito. Tava uma delícia. Ele poderia estar oxidado? Poderia estar oxidado. Mas Assim como, mas assim, me agradou, né? Então. assim como quando a pessoa abre um tinto que tem lá particulares, e o vinho estragou. Não, passa num decanter, o vinho tá perfeito. É só uma coisa natural. Justamente. E é gosto. Tem gente que, esse vinho tava oxidado. Você gostou, meu amigo? Vai pra dentro. Tá tudo certo. Pablo, estamos no Nordeste. Quente. Sim. É uma região propícia para tomar vinho? Oxente, demais. Oxente, demais. Porque a gente pensa, não, tem que estar num ar-condicionado, um clima fechado. Não, Né? eu fico muito feliz e agradecido, né, aos nossos bares de praia aqui de Aracaju, né, que tem focado muito no consumo de vinhos brancos. É surpreendente a quantidade que eu faço de reposição de vinho branco em bares de praia. Né, os clientes que já trabalham com a Casa 10. Então, eu fico abismado. Isso é interessante, porque assim, eu vou dar um testemunho. Eu acho que eu vou pra. Eu jantei, eu tava em Recife, jantei com a minha esposa e a gente tomou uma garrafa de vinho branco. Perfeito. 2 pratos, funcionou muito bem.
A gente bebeu uma garrafa de vinho, quase 1 litro. Não ficamos. Não é a questão da Você sai ressaca. bem, Saiu acorda leve, o bem, né? estômago aí não, vira, tô num barulho de cerveja, show, blá. Não, às vezes basta tomar 1 litro, uma garrafa de Isso. vinho bem, Você vai você sair curtiu do bem, mesmo jeito. justamente. E você bebe mais lentamente, né, Marcos? O vinho você Sim, aprecia, você você come, viaja você ali. cheira, você tem tudo isso. É muito Vamos começar diferente. uma aula aqui, queria ter uma Olha aí, aula. olha aí. Primeira coisa, os erros mais comuns na hora de comprar um vinho. Os degustadores de vinho. Vai na prateleira e olha o preço. Primeiro erro. Pronto, aí a gente já começa pelo lado direito, né? É pelo preço. A galera, normalmente, quando pega uma carta ou um cardápio, ele olha o lado direito, né? Gente, não olhe, não. Olha o rótulo. Olha o rótulo, vai lá estudar. Tem gente que tem mesmo. Eu já tive clientes que dizem: Não, esse rótulo é feio. Você não gosta, não, porque esse rótulo é feio. Garrafa é feia. É, porque assim, hoje nós temos assim. O mundo do vinho tem cada dia mais. Vem mudando, certo? E hoje nós temos rótulos, por exemplo, nós temos o Pirueta, que são rótulos assim bem alegres, bem modernos, Coloridos. coloridos, com desenho, caricaturas, né? E assim, a gente precisa modernizar. O rótulo não tá dizendo nada não, gente. A gente precisa ver o produto em si, que tem que degustar, né? Aí não, prefiro aqueles vinhos com brasões, Os garrafas clássicos. pesadas, justamente. Não, não tem isso. E lembre, a garrafa é pesada, a garrafa é grossa, tem alto relevo, tudo isso está no custo do vinho. Não é Hum. porque ele é mais caro, né? Que ele vai ser o melhor, não. Então, isso vem muita pergunta. Vinho barato, ele não é ruim. E vinho caro não é garantia de ser bom. Justamente. Eu costumo dizer que o vinho caro, ele tem a obrigação de ser bom, né? E quando nós bebemos um barato, né, um de custo-benefício bom, surpreende, né? E eu acho isso bacana. É bem Eu legal. vou te colocar na encruzilhada agora. Olha. A gente está falando de todo esse cuidado. Uhum. Tem um sommelier que está ali escolhendo. A gente vai falar agora do comércio. Supermercado é um lugar certo para comprar vinho? Nossa, eu não recomendo. Não me crucifiquem, gente. Não me crucifiquem, certo? Eu não recomendo. Eu espero que você busque uma casa especializada, certo? Ou um supermercado que tenha um ambiente específico para vinho. Por quê? Tem supermercados, Marcos, que ele não armazena muito bem os seus rótulos. Não deixa suas garrafas ali muito bem armazenadas. E aí passa calor, entendeu? Afeta, Hum, altera o vinho. Vai alterar completamente. Então, vocês quando têm você. adega, tudo. Justamente. Se você procura um supermercado, né? Que nós temos supermercados, que eu não vou citar os nomes agora, né? Mas que já trabalham seriamente com esses produtos, né? Então, tem a pessoa responsável que vai estar ali organizando, que vai estar ali colocando tudo Então, conforme. nada contra, não desmerecendo o tamanho do comércio, aquele mercadinho que tem ali o vinho, ele não está armazenado De certo, qualquer jeito, não é comprado certo. porque o seu produto vai estar diferente. Hum. Às vezes a garrafa que eu comprei em um local apropriado não vai estar igual à sua. Digamos, Pablo, que eu quero fazer um jantar. Sim, Aí, sim. eu vou realizar um encontro em casa, eu vou ter vinhos. é, Escolhi o vinho certo para. Eu quero montar tudo bonito. Então, fui lá, comprei a garrafa com você. Cheguei em casa. Quais são os passos corretos para que esse vinho não seja, entre aspas, ofendido? Taça, harmonização, taça, armazenamento, a forma de gelar, a forma de abrir. Qual a regra para que eu não ofenda esse vinho? Pronto, você comprou o vinho comigo. Primeira coisa, eu vou te orientar a beber na temperatura correta, né? Então, Pablo, eu não tenho uma adega. Onde eu coloco? Eu vou te orientar, A né? geladeira pode ser um lugar Sim, sim. para armazenar. Por exemplo, essa pergunta, né? Pablo, não tenho adega. Onde eu coloco? Vai lá, coloca lá nas verduras, na parte da geladeira, lá embaixo. Pode ser deitadinho. É sua adega. Entendeu? Se bem que cuidado, porque tem geladeira que empedra Lá embaixo. tomate, né? As coisas lá embaixo. Então, ali é o local ideal para você armazenar seu vinho se você não tem a adega climatizada. Não quero beber agora. Guarde em um local escurinho, que seja arejado, que tenha ventilação. Nada lugar perto de sol, Nada. nada disso, né? Calor é o que é mais prejudicial para o vinho. Ok.
Aí, taça. Não. Não, 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 Gente, não. não pega o copo de mocota, gera de mocota. Nada contra vidro, certo? Pode. Ó, vamos lá. Teve um blogueirinho aí que postou uma vez e falou assim: Ah, vamos parar de. Como é? Ele usou até uma palavra meio chula, frescurizar o mundo do vinho, um negócio assim, né? Vamos deixar de tanta frescura Não tal. precisa tanto disso. É, mas beba um vinho num copo de plástico e beba numa taça. Aí você vai me dizer. É É, simples, entendeu? tá. Porque você tem questões aromáticas, você tem questão. Tudo isso envolve. A gente já teve pessoas, amigos, e eu já fiz também essa experiência, que simplesmente fizeram pegadinha, colocou o mesmo vinho em taças diferentes, de qualidade diferente. Você disse que era. E disse que era outro vinho. Só pela taça. Tá. As cegas, né? Amo degustação. Você às falou de cegas. um tema muito importante, justamente isso, que pessoas que chegam assim, vai em determinadas lojas que tenham aquela seção e vê vários tipos de taça. E vem esse pensamento, quanta frescura, para que tá essas taças todas do formato É. diferente? Vamos falar um pouco sobre isso. Me explique exatamente por que existe tanta É até o taça. projeto dos meus alunos, né, lá no Senac, né? Sou professor do Senac também. Então, nós temos o projeto integrador. E aí, os meninos estão criando um projeto, né, justamente para apresentar as diferenças de taça e o porquê de cada uma delas. Né? Porque, por exemplo, vinho branco. As duas diferenças, a coisa mais simples, que são essas duas diferenças. Branco e tinto, porque uma é maior do que a outra. Branco, você precisa beber o quê? Sempre resfriado. Né? Então você vai estar o quê? Repondo lá sempre, você está bebendo o vinho sempre fresco, né? Sempre resfriado na temperatura correta. O tinto não. O tinto ele precisa abrir, ele respira, você bebe mais lentamente, fica lá girando taça. O branco não. Normalmente quando bebemos um branco, Coloca na taça, bebe. coloca na taça, sente os aromas e vai bebendo. Você bebe mais rápido, porque o intuito é o quê? É um vinho mais refrescante, um vinho mais fácil. Você falou aí de respirar. Então, o vinho tinto que tem uma taça que tem um bojo maior, Justamente. tem um Um erro, né? Que é contato. encher demais a taça. Isso, A gente isso. até estranha dois dedinhos, né? Um Ali quarto, tá bom. precisa que o ar entre, você faça com que o vinho Sim, sim, sim. entre em contato com o oxigênio, Sim, traga os ele entra cheiros. em contato com as moléculas de ar, desperta os aromas, né? Então eu sempre faço a brincadeirinha na degustação. Eu diz, ó, sente os aromas sem agitar a taça, né? Sem airar a taça, que é o processo de você girar para fazer o vinho entrar em contato com as moléculas de ar. Você vai sentir o aroma, certo? Sem mexer a taça. Logo em seguida você faz mexendo a taça. E pegar a taça. Influencia. Sempre pela haste. A gente poderia fazer isso na prática, né? Eu queria chegar nesse ponto, né? A gente tem, eu tenho uma dúvida antes de a gente chegar lá. Uhum. É, você falou de harmonizar, a gente tá com vinho, escolher. É intuição ou química na hora de vinho e um prato? É muito da intuição ou tem a ver com química? A química do prato com a química do Um vinho? pouco de cada coisa. É. Um pouco de cada coisa. Tem um pouco de química, sim, né? Mas, assim, vai muito mais do nosso estudo, né? Por exemplo, do alimento se é gorduroso, se o vinho tem uma manteiga, se o vinho precisa, né? Se o vinho é amanteigado, vamos dizer assim. Então, a gente sempre busca essas nuances, por exemplo, vou comer um ceviche que tem uma acidez alta. Eu preciso ter um vinho com acidez equiparada a ele ou maior que ele. Se não, some. Justamente. Eu já ouvi isso. Então, tem a ver que eu já ouvi essa história. Um vinho muito. Seria, eu posso puxar lá atrás, você falou no Merlot. O Sim. Merlot com robalo. O robalo é extremamente delicado. Aí você vem com vinho. O Merlot a gente associa a Você, carnes, né? Carnes pesadas. normalmente o tanino, né? Ele quando entra em contato com o iodo, né? É o iodo do peixe. Não Ele, lembro. Não lembro. eu acho que é o iodo. Ele entra em contato com a substância do peixe e causa a sensação metálica. O tanino do vinho, Aí ele. entendeu? Aí o que é que acontece? Pablo, só bebo vinho tinto e quero comer um peixe. Qual é a minha uva preferida? Pinot Noir.
Pinot Noir. Que aí ela tem. Casca fininha, praticamente zero taninos, é bem leve, muito elegante, né? Eu chamo o Pinot de uma uva extremamente elegante, né? Uma uva delicada. E aí ele vai muito bem com Esse- frutos do mar, Essa com é a questão peixe. de. Você fala de delicadeza, tem a ver também. Eu não sei se eu tô. Se é grossura, Uhum. espessura, densidade. Um vinho mais fino, um vinho mais denso, Mas pesado mais pesado, tem o tem a quê? ver com a própria com a uva, A né? Em uva. si, E isso né? vai influenciar na harmonização. Também, E no meu paladar. também, tudo. Qual é o vinho ideal para eu ficar uma noite toda bebendo? Nossa. Como a gente fica com isso, com Não, mas, conhaque ali? na verdade, você vai escolher o vinho que te agrade. Aí eu viro a noite toda. Você vira a noite toda. Você vai escolher o vinho que te agrade. Agora, não, Pablo, eu quero um vinho mais leve, de sabor mais leve. Um Pinot, né? Um Merlot jovem. Ah, um branco. Eu sou apaixonado por vinho branco. Então, um Pinot Grigio, certo? Sauvignon Blanc, um bom Chardonnay. Bom, Vale a pena. você trouxe aqui algumas taças pra gente, aqui a gente tá com a mesa Sim, bem sim. armada, porque hoje é uma entrevista diferente. É uma diferente porque a gente vai na prática, literalmente. Justamente, justamente. Então, você trouxe vinhos. Trouxe Ele trouxe vinhos, vinho, gente. Ele trouxe vinho. entendeu? Ó, eu vou dar assim uma dica. Infelizmente, aí vocês vão ficar com a dica. Vão lá, procura um Pablo para saber o que a gente experimentou aqui. Justamente. Eu posso trocar de vinho durante uma noite? Eu começar com um vinho e ir para outro? E Normalmente. tem ordem? Tem ordem, né? Por exemplo, tem gente que acha um crime, certo? Mas, não, você vai beber o vinho tudo na mesma taça? Não, troca a taça, por favor. Gente, sua taça, a gente chama de taça embebecida, certo? Sua taça depois de embebecida, depois de suja de vinho, seria isso? A taça embebecida, a taça que você está bebendo, né? Depois que sua taça está embebecida, ela está melhor do que a taça que estava guardada. Mesmo sendo de vidro? Cristal? Sim, sim, sim. Ela tá melhor do que a taça guardada. Ela tirou todas as impurezas, né? Vamos dizer assim, que estavam no armário, a esterilização, o cheiro de guardado, entendeu? Então, Hum, sua taça embebecida tá melhor que a taça nova lá, então certo? vamos reciclar uns restaurantes aí que eles trocam a taça, né? É, justamente. Meus alunos eu já tô treinando, ensinando isso aí. Então não preciso trocar a Não taça. precisa, desde que você esteja bebendo, certo? Em caráter de evolução. Como assim, Pablo? Eu tava bebendo um branco, fui para um rosé, depois fui para um tinto. Eu não posso fazer sentido inverso. Eu tô no tinto e depois ir para um branco. E o tinto vai ficar mais forte na taça. Vai soltar pigmentação. Ah, E a pigmentação do vinho vai estar na taça. Ah, não, mas eu joguei água, girei lá e bebi. Vai ter pigmentação. Vai alterar a cor do seu vinho. você falou uma coisa, influencia vidro e cristal? Tem uma diferença, Marcos. Tem uma diferença. Eu não consigo te explicar agora tecnicamente, mas há uma diferença, certo? No consumo, né? No cristal em si, para você sentir as nuances da sua análise. Certo. Por Agora, isso que existem taças, né? tem um Taça jogo. Riedel mesmo, Nossa, é o carro. É entendeu? o carro. É, pra gente entrar no mundo de taça. Então a gente tem taça é, Bordeaux, taça. Bordeaux, ah, Borgonha, cada uma para um tipo de vinho. Tem sim. umas taças que são retas e mais inclinadas, assim, com a boca menor, boca maior. Sim, você tem hoje assim, os produtores estão fazendo diversos tipos de taças. Por exemplo, um crime fazer uma taça sem haste. Já estão fazendo taça sem haste. Por quê? Uma taça para você consumir, por exemplo, em uma festa, porque normalmente quando você tem a haste, tem mais fácil dela cair, né? Hoje tem taça que você não tem pé. É uma taça para você utilizar na praia. Que você só tem a haste e você, para deixar sua taça em pé, você coloca na areia da praia. É, entendeu? Então, hoje você tem taças de diversos tipos, assim. Então, Eu tenho uma curiosidade de uma taça específica. hum, Em alguns restaurantes eu já vi uma taça tem um bojo gigante. gigante. Não é Por igual a quê? minha, não, né? Eu tenho uma taça de cabe 4 litros, Silvio. Não, isso aí mas assim, é uma taça É um relativa. bojo. É um Grand Bordeaux. Pra quê? O burro tá perguntando aqui. O leigo 100%. Pra quê? Na verdade, é assim. Há restaurantes que realmente, assim, o que preza é o que? A finesse, né? A coisa glamurosa, o glamour, né? Hum, Então, existem taças hoje que, assim,
são muito caras, né? Cristais, assim, extremamente fino e leve, Eu né? tenho medo até de desbrindar. Quebra no dente, né? Então, é tanto que hoje já produzem taças com borda de titânio, que é justamente para não quebrar a borda, que é o que mais quebra numa taça. Às vezes o cliente vai beber e bate aquela taça na O ponta do dente dente quebra. e quebra. E essa grande é só firula. É glamour. O ideal é o quê? Bota a taça no vinho, deixa o vinho respirar, gira, Sim, deixa. todo o processo. Independente do tamanho da taça. Cada vez que eu colocar o vinho na taça, eu tenho que fazer isso. Não necessariamente, mas toda vez que você colocar o vinho na taça, você vai ter um novo vinho. Na mesma garrafa? Na mesma garrafa. Ela tá em constante evolução. Então, Ele abre os aromas, ele muda, ele evolui. eu sozinho tomando 750 ml, 6 taças mais ou menos, são 6 vinhos diferentes na mesma Você garrafa. vai sentir 6 nuances diferentes. 6 evoluções. Independente do que eu estiver comendo. Lentamente, né? Você não vai beber. Eu não termino, né? Eu vou Então, estar. vamos dizer aqui, a cada 15 minutos você tem um novo vinho. Eu gosto de falar A sobre, respiração sobre dele isso. faz tudo isso. Tudo isso. Nossa, Você diz, sabia não. caramba, melhorou, ó, baixou a acidez, o álcool não tá mais aparente, o tanino tá mais macio, entendeu? Ele vai mudando completamente. Não é fácil, dá pra perceber. Agora, vamos a essa parte. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes, perfeito. Agora eu queria que você explicasse também. Você trouxe um branco e um tinto, Perfeitamente. mas trouxe 2 vinhos que têm fechamentos diferentes. Perfeito. Isso mesmo. É muito comum a gente ver as pessoas errarem, principalmente quando é rolha, né? Não, e torcer o nariz quando o vinho não tem rolha. Tem isso também. É. Ah, vinho sem rolha não presta. Justamente. Isso é questão técnica E hoje não tem nada associado. A rolha não tem nada associado com a qualidade do vinho. Então a gente começa com pré-evolução branco. Tô Justamente. aprendendo já. Olha aí, tá Pré-evolução vendo? branco. Uma pergunta: a importância de uma água ali do lado do vinho Hidratação, sempre. não tem nada a ver com o paladar. Não. Hidratação sempre, hidratar. Obviamente, você pode limpar sim suas papilas gustativas, a depender do que você estava comendo, né? Imagine que você estava comendo algo, certo? Que tem um sabor forte ou que você precisa limpar. Então, você bebe ali uma água para poder limpar suas papilas, né? Para poder fazer análise do vinho, Entendi. Vamos lá. certo? Vamos para um branco, né? Que você trouxe um. Vinho branco, esse é um Dom Caetano, certo? Vinho um- de importação nossa, da Casa 10, certo? Um Pinot Grigio. De qual região? Esse aqui, Vale Central chileno. Chileno. Chileno, Da uva Concagua. Pinot Grigio. Pinot Grigio. Grigio. Pinot Grigio. Certo? Quando a gente fala assim, são uvas de origem normalmente francesas, né? Sim, sim. Fina, Essa, se eu não me engano, é de origem italiana. italiana. É. Bom, você falou das aberturas. A gente tem uma garrafa que. Se não me falha a memória, viu, Marcos? Porque são mais de 5.000 variedades, né? Nossa. Então, Imagina a pessoa passear nesse mundo. né? Essa garrafa, ela é fechada com um tipo de rolha metálica, Sim, que sim. era chamada de. Screw cap. Tem uma função. Na verdade, é uma tampa de rosca, certo? Há uma tecnologia embarcada nisso aqui sensacional. Isso aqui tem muito tempo, né? Foi feito até um estudo recentemente que, assim, condicionamento dela é muito, assim, muito melhor do que uma rolha, vamos dizer assim, sintética, certo? Aquela rolha de plástico, certo? Então, muito melhor você comprar um vinho de screw cap. Ah, Pablo, mas o vinho não presta, tal. Não tem nada a ver com o vinho. Certo? O fato de ser de metal e rosca Sim, não sim. se quer dizer porque o vinho é ruim. Justamente. É uma opção do enólogo. produto. Uhum. Uma opção do enólogo de pode ser sustentável, certo? Ele quis optar por algo sustentável. Porque a rolha, imagine que uma cortiça, certo? A cortiça não, o sobreiro, que é a árvore que dá a cortiça, ela passa, são 25 anos para dar a primeira camada, certo? Você plantou, 25 anos depois você vai tirar a primeira camada para poder tirar a cortiça. Depois você vai tirar de 9 em 9 anos. E cada árvore daquela pode fazer até 16 descortiçamentos. E aí o consumo aumentando, vai faltando rolha. Justamente. Aí vai para sintética, que é. Hoje, Austrália, África do Sul, todos eles com screw cap. E isso não tira a qualidade. De jeito nenhum. Já tem grandes vinhos de guarda fechando com screw cap. Os californianos também, né? Sim, Califórnia já tá também produzindo bastante. Bom, com screw cap. aí a gente tem uma garrafa, Sim. um amarelo ouro, né?
Não, esse é um amarelo palha. Palha. É bem translúcido. Temperatura de serviço de um vinho branco. Nossa, esse aqui você pode servir a faixa dos 8 graus. Tá perfeito. Aquele suado leve. Isso mesmo. Então, Geladeira. a gente tá enrolando muito. Como abre? Como abre ela, né? A gente Não, faz não aqui, precisa nada. Tem gente que pega o saca-rolha, aí sai faca, facão. quebrando aqui. Gente, é muito prático. Não tem segredo, certo? Pega aqui embaixo, ó. Certo? Aqui. E gira, ó. Ela vai fazer um barulhinho. Ó. Já Só abriu. isso. Tá aberto. Só ser feliz. Sem esforço. Sem esforço nenhum. O vinho branco é o preferido das mulheres, né? Sim, sim. E aí uma garrafa dessa facilidade, não precisa lá do bocó, vem aqui, vai passear de lancha, vai à praia, entendeu? leva a garrafinha ali. Eu já vi que tem marcas tipo Gucci, não sei o que, tem a Sim. bolsa para vinho, para levar. Tem, hoje, tipo, eu vendo lá na Casa 10, eu tenho um porta-vinho, né? Vamos dizer assim, uma maleta para vinho térmica, que você segura até 3 horas o seu vinho já pronto ali, Nossa. resfriado. Aí a borda livre, só Livre, serviço. só ser feliz. É a parte melhor. Posso? É a parte melhor. E aí, assim, Fazer o vinho as branco honras. precisa que a gente faça ele respirar? Sim, dependendo do vinho. Obviamente, esse é um vinho jovem, né? Esse é um vinho jovem, então você pode. É para consumo imediato, vamos dizer assim, não precisa ter tempo de guarda, né? Você já sentiu, óbvio. Você sentiu o primeiro aroma, não foi? Depois girou, sentiu o segundo. E aí? Vamos ver se eu acerto. Isso. Vamos ver Você vê de aqui. notas, né? Ele não é muito doce. Não é doce, mas eu tô Ele é sentindo uma seco. leve acidez e me lembra alguma coisa assim de maçã, de casca de fruta. Será isso? Vamos lá. Viu? Sentiu o primeiro aroma sem Não tá, virar, né? não tá azedo, nada. Não. Logo em seguida, ó. Olha, gente, a circula taça assim. E Certo. segurando pela haste, né? Sempre pela haste, para você não só- passar o quê? Temperatura do seu corpo para o vinho. Aí tem gente que. A única bebida que você bebe abraçando é o conhaque, Conhaque. né? Então... Então, e aí, o que foi que você sentiu? Casca. Me lembrou maçã. Frutas de polpa branca, né? Acertei? Acertou. Polpa branca. Entendeu? Então, aí- um pouco de pera, né? É uma coisa com casca. Isso, pera, maçã. Isso. Cítrico. Ficou na minha língua, na parte de cima da língua, o sabor. O ideal é sempre você sentir os aromas e depois você associar o que você está sentindo no seu paladar. Entendeu? Então, Gente, sente o aroma e depois... é gostoso. Muito gostoso. Vou tentar Bom. fazer o acerto aqui. Hum, Uma massa de molho branco. muito bom, Acertei. muito bom. Com? Frutos do mar. Camarão, Bom. lagosta. Nossa. Para uma carne, Poderia ser uma entrada? eu acho que aqui um queijo azul funcionaria. Acidez, né? Marcante, né? E em parte de frios, acho que um salaminho. Perfeitamente. Acertei? Você tá demais. É Eita! a mostradinha. Acertei. Então, essa é a importância, então, é saber o Mas é uma vinho com delícia que eu vou jogar. Justamente. Nós abrimos aqui. Eu tenho que manter no balde, né? Sim, perfeito. Manter sempre Mas resfriado. há um erro no balde. Eu vejo muita gente colocar 100% gelo em vez de botar água. Me explica exatamente Vamos lá. isso. Salmoura. O que seria uma salmoura? Né? Salmoura nada mais é, gente, que sal, álcool, gelo e água. Tem que ter água, certo? Vou fazer uma simulação aqui, aí. A câmera pega aqui. Imagine que você tem pedras de gelo, certo? Ela tá aqui. Gruda. Tá aqui na garrafa, certo? Quando você faz a salmoura, que você adiciona água, certo? Na salmoura, ela faz o quê? Fecha. Ela fecha. Fica a superfície fica toda em contato com a parte mais fria, vamos dizer assim. Então o gelo, ela só vai estar
em partes. Ah, mas vai derreter. Daqui que derreta, né? Você precisa manter o produto resfriado, ou resfriar até mesmo o produto, né? Se a temperatura não estiver adequada. Então, o ideal é que a salmoura, sim, ela tem que ter água. Show? Uhum. É, um detalhe que você fez ali, na hora que você alimentou, você deu uma bochechada. É, vamos dizer assim, que a gente passeia o vinho pelas papilas gustativas, né? Para sentir toda essa nuance. Tem até um exercício bacana pra gente fazer, Ó, que é vamos aprender. o do retrogusto, Ok, onde você puxa o ar com o vinho ainda em boca. Eu vou fazer aqui, certo? vamos A gente aprender. tem que ter controle, porque a gente acha engraçado, acaba rindo e se engasgando. Então, vamos lá. Hum, e bebe. Qual é a função? Imagina que você fez em boca o que você faz com o vinho em taça. Então, eu puxo. Pouquinho do ar, bota um pouco de vinho e bebe. Ele encheu. Você enche, você sente aromas, você sente álcool, você sente frescor, tudo em uma Hum. proporção ainda maior. Ele ficou mais vinho na boca. Isso mesmo. Aí, vamos lá. Estou em casa com amigos, a gente abriu, foi bebendo e chegou um momento, chegamos na metade e vamos embora. Posso guardar ou... No máximo de um dia para o outro. O Hum, seu vinho, após aberto, nunca será o mesmo. Hoje você já existe sim, né, acessórios, né? Tá até chegando na loja, que é tipo uma tampa onde você retira o oxigênio de dentro da garrafa, evitando a oxidação precoce, né? Que é uma hum. tampa para você retirar, vem uma bombinha para você retirar esse oxigênio de dentro da Então garrafa. tem que ser calculado. Vamos tomar. Isso. Tem influência no sabor aqui a garrafa padrão da meia garrafa? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma, Então nenhuma. posso Pode comprar meia É só a garrafa. questão de não aguentar beber uma garrafa inteira. Justamente, justamente. Pode manter o mesmo. O vinho mantém o mesmo padrão. Não tem alteração de meia garrafa, garrafa baby, mesmo A padrão. gente não pode perder onde que vai. É como você falou, né? A gente vai É, ficar aqui conversando e o vinho vai gastando e a gente não vai beber. Mas assim, show. vamos deixar ela aqui. Temos o vinho branco, Sim, é, já entendendo temperatura, forma de abrir numa forma diferente. Essa rolha só para. Eu posso chamar de rolha? sim, sim. Só para vinhos brancos? Ou tintos Não, também tem? tintos também tem. Aí, então Sim. funciona para os dois. Aí fizemos ali a degustação, vamos lá, que foi a nossa entrada e os frios, a gente fez como você falou, né? Evolutivo. E Sim. aí vamos para o outro. Deixa eu só dar uma bicada. Você vai, eu deixo. Nós vamos subir, vamos para o tinto, que eu acho que é o vinho que a gente tem mais dificuldade de notar na cabeça. Primeiro, pela forma de abrir. Sim, E segundo, a gente tem, eu acho que muita gente passou por isso. Quando se começou com a história de vinhos aqui no Brasil, e aí, lá para 1990, com a abertura do mercado de importação, a gente sofreu uma enxurrada de vinhos aqui e os primeiros não eram de qualidade. Chegaram aqui por chegar. sim, sim. E a gente acabou recebendo vinhos ruins. E ficou aquele. Trauma. É. E aí vem aquele negócio do Sem preço. falar que nós bebemos, às vezes, de forma errada, né? Então, o vinho já não era bacana. Aí você pega o vinho e quer beber igual a Coca-Cola. Gelado, né? Aí o tanino tá lá O tinto ele é um ativo, pouquinho mais acima da temperatura, né? um pouquinho mais acima, correto. Isso mesmo. Então não tem gelo, vinho tinto no balde de gelo. Isso não existe. Se o cliente mandou, né? Você obedece. Mas, Mas, tecnicamente, eu vou fazer uma tecnicamente, coisa não. aqui, eu vou dar uma bicada Bora. Aí. para acabar. Eu quero fazer o que você falou. Não vamos trocar de taça, então. Para aprender. Deixa eu acabar aqui. Não se preocupe, não. Hoje vai ser uma entrevista que nós vamos terminar ela sempre Alegre. legal. Você pegou uma coisa que é um trauma para todo mundo. Explica o que é isto primeiro. Nosso querido saca-rolha, né? E saca-rolha de 2 estágios, certo? 2 estágios por quê? Ele tem esse passo aqui e esse outro, certo? Que faz o quê? Que faz com que a rolha suba sempre reta. Aí onde quebra.
Justamente. Aí Aí você vão... compra aquele bom da Tramontina, né? Que só tem uma puxada só, né? Que vende no Gil Barbosa, certo? Não funciona. Ou aí vai com aquelas técnicas que a gente vê na internet, baixa com a sola de sapato no fundo, Isso, aquece, pelo amor de inventa Deus. tudo quanto é Não, para não, não, abrir. não, não, não. É muito comum quebrar a rolha. Sim. Ela tem a ver com a qualidade da rolha ou é A manuseio mesmo? técnica de abrir. Muito mais. Independente. 90% a culpa é de quem abriu. E com isso aí, independente, homem e mulher abre sem Sem esforço. esforço nenhum. É Que- tudo técnica. Não tem força para colocar, não tem força para tirar. A não ser que é um vinho de guarda, Pablo. A rolha tá colada nas paredes da garrafa. Você precisa utilizar um saca-rolha de pinça ali para poder descolar. Mas isso É, é muito raro. essa coisa é bem raro e são vinhos bem mais especiais. Assim, não são vinhos pro dia a dia, vamos dizer assim. Né? Então, não sei que você possa beber, né? Esse tipo de vinho todo dia. Ai, ai. Mas. Mas a grande maioria quebra mesmo por falha de quem está abrindo. Da E, é, técnica de abrir mesmo. e aí você trouxe um tinto de rolha. De rolha. Que aí vamos aprender. Isso Gente, mesmo. a gente vai entender o funcionamento Isso. da rolha. Consegue. Ok? Certo. Aí ela tá tudo fechada, a gente sabe que é de rolha, né? Aí Justamente. tem assim, a rolha por estar dentro em contato com o produto, isso vai influenciar no vinho, porque você tá com a cortiça. Não, hoje basicamente não. Né? Ah, Pablo, mas tem uma cortiça aqui e tal, pode trazer. Vamos lá. A rolha respira? Pronto, vamos falar sobre isso, né? Vamos lá. Chegou, tirou a rolha. A primeira coisa que é, apresenta a rolha ao cliente. O que é que você vai olhar nessa rolha? Você vai olhar basicamente, certo? Para simplificar, se ele vazou. Se aquela pontinha vermelha do outro lado, Subiu. se ela subiu e chegou no outro lado. Significa que esse vinho está ruim? Pode. Pode estar, justamente. Você tem que fazer o quê? Degustar. Se você não degusta, você não vai saber. Então, basicamente, se você pega a rolha para observar se o vinho vazou, certo? Tenho esse problema com a screw cap? Não Nenhum. tenho. Preciso armazenar meu vinho deitado para manter a rolha sempre umedecida? Não Isso é preciso. mística. Então, não, é verdade. Aí aqui não. Aqui não. Aqui você. É a praticidade. A screw cap, eu digo, a tampa de rosca, ela é muito prática. A rolha, para a questão que você falou da cortiça, da demora toda, isso vai influenciar também no preço? Obviamente. Vai? Vai. Ah. Vai estar dentro do custo. O rótulo está dentro do custo. A cápsula está dentro do custo. A garrafa toda cheia de coisa, aquelas Cheio de garrafas frufru e francesas, né? tal. Bom, estamos com ela, como a gente abre? Vamos lá. Saca-rolha na mão, certo? Você tem aquela faquinha, né, no saca-rolha aqui, perfeito? E aí você vai fazer o quê? Eu digo sempre uma meia-lua para frente e uma meia-lua para o fundo. Pablo, corto abaixo ou acima aqui do alto relevo? Tanto faz. Eu gosto de cortar sempre aqui acima do alto relevo que tem na boca da garrafa, certo? Tá. Então, faço uma meia-lua, ó. Uma para frente e uma para trás. Certo? Só para tirar a capinha. Só para tirar essa cápsula. Certo? Retire a cápsula, certo? Aspiral. No centro. Você vê que ele tem uma pontinha. Você vai colocar sempre o quê? No centro da rolha. Certo? Nessa posição aqui, ó. No centro da rolha. Peguei, mirei, perfurei. Depois que eu perfuro, é um parafuso. Eu não faço força, certo? Ó. Que é a posição aqui, mas... Ó, 2 dedinhos, ó. Pablo tá fazendo esse barulho. É rolha, gente, é E madeira. quanto de fio eu coloco dentro? Rapaz, boa pergunta. Marcos, não é elegante você varar o outro lado da rolha, certo? Não, eu pensava que era. Não, não é elegante, certo? Porque pode cair pedaços de cortiça dentro do vinho, Ah, né? Então, o ideal, mas assim, nem sempre você vai saber o tamanho da rolha, né? Esse aqui eu já tenho uma noção, então eu coloco a quantidade, certo? Que eu sei que é de segurança para não varar o outro lado. Perfeito? E aí eu venho na onde? No primeiro estágio. que é Ó. esse primeiro aí. Essa pontinha aqui é o primeiro estágio. Justamente. Certo. Certo? Primeiro estágio. E aí eu faço o quê? Ó, o saca-rolha, ele não é à toa que ele tem esse desenho aqui.
certo? Ele papel aqui, ó. Pego aqui, ele tá seguro, certo? Meu dedo indicador é o apoio. Eu só faço aqui, ó. Subo um degrau, Sem esforço. sem esforço. Venho para o segundo estágio. Ó, a mesma posição. Ele precisa fazer essa barriguinha aqui, ó. Certo? Não pode estar assim, senão você não tem como subir. Ele precisa fazer essa barriguinha, ok? E aí, ó, só subir e retirar elegantemente sua rolha aqui no final, certo? Ok? Aí, vamos lá. No restaurante, Eu poderia até ter colocado mais, ó, o aspiral. sem espada. Tá vendo? Aí você lá, tá abrindo, vai me entregar e vem aquela. Aí. É. Gente, aí Retiro com você tá lá guardanapinho, né? com a namorada, aí você vai fazer bem assim: olha como é que eu vou fazer. Aí o cara vem, eu vou fazer aquele showzinho. Isso. Aí eu tenho que olhar primeiro, como você falou, se a Isso. rolha tá vermelhinha e ela não atravessou. Justamente. Ou cheirar. Pra ver, se tiver azeda, tem alguma coisa estranha. Bem assim, hoje já tem muito tratamento, né? Que é a questão do vinho estar bouchon ou bouchonné, que são fungos contidos na rolha que contaminam o vinho, certo? Mas hoje é muito difícil você encontrar, certo? Mais arriscado em vinhos de guarda. Mas é muito difícil porque já tem todo um tratamento na elaboração dela. Aí não tem esse risco. E isso não tem esse risco. Então você vai sentir cheiro de madeira. Estamos aqui conversando, a garrafa já tá aberta, já começa Já está respirando. respirando. O decanter é só pra gente separar partículas, né? Ou fazer ele respirar também. Pronto, vamos lá. O decanter foi criado para separar as partículas sólidas da Que líquida. são cascas da uva. Né? Pedaços, cristais, pedaços da uva, que a gente chama do bagaço, né? Vamos dizer assim, né? Pode ter lá, que a gente chama, lembrei da palavra, o sedimento, né? Então, pode ter sedimentos no vinho, certo? E essa é a função, separar, ok? Mas hoje, né, se usa-se muito mais para o quê? Para colocar o vinho para respirar, certo? Para abrir os aromas do vinho. Ah, o vinho está muito alcoólico, né? Tem muita acidez, taninos. A galera bota lá e o vinho vai respirar, obviamente, vai abrir muito mais rápido, né? Ocasionando o quê? Um equilíbrio muito maior. Isso funcionaria para vinhos que já estão guardando há muito tempo, né? E aí Sim. você. Principalmente essa questão do respirar para vinhos jovens. Você sabe que eu tenho uma garrafa 2003, Concheitoro Reserva Privada, de 300 garrafas, é a minha número 131. Tem que abrir já, né? Eu acho que já escuto tá na isso hora, em né? casa. A pessoa disse, tá velha essa garrafa, não vai servir nem pra fazer molho. Esse vinho você tem no tempo que ele passou em barrica, noção? Ele ficou, parece 12 anos. 12 anos. Foi? É uma reserva privada de 300 garrafas da safra 2003. Safra não, em vazamento 2003. Em vazamento 2003. Tanto que a garrafa tem um rótulo diferente e ela tem a marca do casidelo, ela é em alto relevo. É diferente da outra que é só o rótulo colado. Vamos abrir. Tá na hora, viu? Bom, Vamos ser respiramos felizes. e vamos usar a mesma taça. Isso mesmo. Tira o restinho, sobrinho aí. Certo? Eita. Ó, Gás aqui. O gás. vamos lá. Marcos, vem um pouquinho. Vamos fazer o mesmo processo, certo? Jogar. Coloca um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Sente assim. o aroma. Sente o aroma. Certo? Primeiro Girar. sente o aroma sem Sem girar? a taça. Ah. Depois você gira e sente a diferença dela. Certo? Deixa eu tentar identificar. Olha. Esse é um vinho português do Douro. Região, é um Rio Douro, né? Vamos Agora já posso girar. lá, girou. Faz com que ele entre em contato com a nossa molécula. Ah, tenho dificuldade em girar a taça. Para quem tá nos assistindo, né? Coloca na mesa, E gira. certo? Deixa eu botar aqui na frente, a gente coloca aí assim. e faz um ó. Ó, tá Ah, vendo? bonitona. Show. Vamos lá. A gente não brindou, né? Cheers. Saúde. Vamos lá. Hum? E aí? Já viu aquele ditado que vinho português não
Não tem erro. Não tem. Eu vou dizer um negócio estranho. Hum, Ele tem um gosto meio de terra. Isso. mineralidade? Me Tipo, lembrou como eu estivesse comendo raiz. uhum, Seria isso? Tem? algo mais vegetal? É. Tem sim. Tipo de uma beterraba, alguma coisa assim. Pronto, isso mesmo. Acertei? Acertei, isso mesmo, Ah. isso mesmo. E aí você sentiu mais o quê? Vou para as notas. Lembra tipo um couro molhado, uma coisa de caça, carne forte. Essa característica devido à barrica, né? E aí ele tá me remetendo carne suculenta, carne de molho. Uhum. Seria. Seria um vinho mais condimentado, mais condimento, seria isso? É, com pimentas. Pimentas. No caso, você sente um pouco de não seria acidez a palavra, seria notas. Seriam notas cítricas, mas. Frutas cítricas, mas porém Framboesa. vermelhas. Não é isso? Framboesa. Vamos lá. Uma beterraba, porque tem tipo um gosto Sim. de terra. E tem aquele açúcar da framboesa, É um tostado? Algo mais que queimado? me lembra a carne assada. Que eu te falei, aquela carne bem suculenta, né? Justamente. Le- Tipo, Esse é a touriga. Esse vinho ele tem touriga no corte. hum, Tem tipo, tinta roriz também no como eu corte. falei, Esse vinho framboesa seria é aquela, espetacular. tipo, morango, aquelas frutas mais Sim, sim, sim. Uma compota, vamos dizer assim, só que com algo mais tostado, já- tipo uma canela. cravo, Tem uma especiaria, um cravo, cravo. pronto. Pronto. Esse aqui eu casaria facinho com um grelhado de carne alta. Tipo Hum, um chateau, um tornedor, bom, bom. que eu teria aquela Aquele crosta. tradicional filé ao poivre. Isso, eu ia dizer agora. Porque a gente teria um medalhão alto, tostado nas bordas, suculento no meio. E aí a Uhum. gente tem as especiarias, a pimenta Sim. branca com cravo e o molho. A gente tá Já ficando. vai pra sua casa, já já. Acertei então, né? Uma Perfeito, harmonização. perfeito, Então perfeito. eu vou fazer isso em casa, Pablo. Eu vou. Cara, esse vinho é espetacular, muito bom. É um vinho de excelente custo-benefício. Um vinho que tá em torno, falando aqui para o público, né? Em torno de abaixo dos 70 e poucos reais, 70 E reais. isso é bom. E já entrega muito, né? Um vinho hoje de entrega, que te vai te entregar com qualidade, estaria nessa faixa aí de 60 a 100 reais, né? Sim, são os vinhos mais consumidos. São vinhos, assim, entre 60 e 100 reais. Sem erro, Sem sem erro, erro. né? Ah, Pablo, mas tem vinho de 40 reais, 30 e poucos reais? Vai ter, são vinhos jovens. Ah, esse é vinho ruim. Não, não é vinho ruim, gente. Você tem que ver qual vinho você está buscando. Você está buscando um vinho para o dia a dia, um vinho mais especial, porque tem vinhos para todos os momentos públicos, né, do bolsos. Então, não quer dizer que um vinho de 30 e poucos reais seja ruim, não. Entendeu? Não, não de jeito nenhum. Mas a probabilidade nessa Vamos lá. faixa. Nossos vinhos de mesa, famosinhos, certo? Que eu não gosto de citar nome, mas a gente já citou essa noite, né? É, esses vinhos, certo? Esses vinhos de mesa, eles já estão num preço que você compra um vinho fino, produzido de vitis vinífera, que é a uva correta, né? De se produzir o vinho fino, certo? Então, pelo mesmo preço. Então, o que é melhor? Você beber um vinho que, consequência, você não sabe, assim, se tem... Qual é a questão de açúcar por litro, se ele tem corante, se ele tem conservante, se ele tem aromatizante, ou beber um vinho fino, né? Produzido de vitis vinífera. Pablo, eu li aqui nessa garrafa que ele é esse tinto é um de DOC, denominação de origem controlada. Isso. Ele tem influência para que eu escolha bem um vinho? Se eu tiver ali um vinho DOC, eu posso ficar mais tranquilo? Sim. DOC, gente, só para explicar, o vinho o produto DOC, denominação de origem controlada, ele Isso. tem um padrão e não pode ser alterado, porque lá na origem, que deu fama a ele tem que ser desse jeito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O queijo Gruyère,
No Brasil, nós compramos queijo tipo Gruyère. Porque o queijo Gruyère você tem que comprar o francês, porque ele é produzido com um determinado tipo de leite, de uma determinada raça de vaca, e é feito de um processo específico, uma maturação É igual o específica. tipo grana, né? Grana Padano. E botar queijo tipo grana, né? Tudo influencia. O DOC, para um vinho, eu posso ficar mais tranquilo ainda, se eu Sim, tiver um porque DOC. você tem uma produção que sim é controlada, né? Vamos dizer assim, existe uma fiscalização mais rigorosa em cima da produção daquele vinho. Eu não estou errado em dizer que os portugueses, eles têm rastreio, né? As garrafas, o governo português, ele tem um Sim, controle. os espanhóis também, Também fazem. eles têm literalmente fiscais para poder ir nas Mantinha o vinícolas e ver se Porque é um realmente. produto de exportação, né? Você imagina, você coloca lá um Douro DOC, certo? Que nem esse vinho, né? Um DOC Douro DOC, e vice-versa. E aí, o vinho simplesmente não foi produzido no Douro. E aí? Eu já tô tomando Entendeu? meu segundo vinho, né? Que já é o Olha segundo aí. copo. Você disse que é o segundo vinho. Pablo, Você existe viu que um... não houve alteração do branco para ele? Não. Que ele sobressaiu completamente e você Eu mudei a taça, não mudei a taça, o vinho branco já foi, já eu tô foi, aqui. justamente. Na sua opinião, existe um vinho memorável? Aquele vinho perfeito. Nossa. O vinho branco. Vinho branco, para mim, é um vinho coringa. É um vinho que você vai abrir uma cerimônia, você vai receber convidados, você vai colocar, vamos dizer assim, entradas, certo? Assim, mais assim, que você pode, como é que eu posso dizer, ele vai harmonizar muito mais fácil, né? Hum. Então, o vinho branco, né? O espumante, o vinho branco, ele é um coringa, né? Então, tanto em um coquetel de inauguração, vice-versa. A gente aqui, nós fizemos aqui estamos num bate-papo tomando vinho. Sim. E aí eu queria que você falasse uma coisa. Existe alguma forma da gente criar, de agrupar pessoas para consumir mais vinho, para entender vinho, criar um grupo, uma sociedade, o que for? Tem sim, inclusive eu costumo fazer isso, né? Eu chamo de oficina do vinho, batizei como oficina do vinho, né? Foi algo que eu vim criando por onde eu passei. E assim, eu venho de uma família de mecânicos, certo? E aí, Veio o nome. e aí eu disse, não, eu não sou mecânico, certo? Mas eu vou fazer uma oficina, e a oficina é do vinho, né? Onde nós estamos o quê? Ministrando, né? São confrarias, cursos. Eu chamo de oficina porque é algo que você vai lá para consertar o seu consumo, certo? Regular o seu consumo, Arrumar o que tá errado. né? Arrumar o que tá errado, se você está comprando errado, se você está visualizando o mundo de vinho de forma errônea, né? Então, nós vamos lá para corrigir isso e, vamos dizer assim, que limpar a sua vista para você poder visualizar o mundo do vinho de outra forma. E a gente pode então. Lá no meu Instagram tem o meu link lá na bio. E aí você fala comigo, Paulo, tem interesse na oficina. Então nós formamos grupos, Marco. Seria o network do vinho. Aí Literalmente. ali dentro eu posso criar, encontrar pessoas, fazer amizade. Sim, Olha, sim. vamos tomar um vinho na sua casa. Perfeito. E aí eu criei o grupo, né? Isso mesmo. Lá na loja nós temos um espaço sensacional, né? Um espaço para degustação. Eu queria Vai que você ser falasse bem. um pouco sobre a Casa 10. Conte um pouco como ela é. Pronto, vamos lá. A Casa 10, né, ela volta a Aracaju, né? A distribuidora Casa 10, ela volta a Aracaju agora com a parte de showroom, onde nós atendemos pessoa física e jurídica lá. Então, é uma loja linda, vamos dizer assim, né? Eu tenho que elogiar, né? Porque é linda, ficou lindo. E lá nós temos um espaço, né? Uma sala de degustação. Ah, Pablo, posso ir agora consumir meu vinho lá na distribuidora, no showroom? Sem dúvida. Você pode ir lá, degustar o seu vinho, vai ter um queijinho. A gente está finalizando agora a nossa sala de degustação. Cabem 20 pessoas. Vamos trazer instituições como o W7, já quero fechar parceria. A ABS, que está chegando em Aracaju. É, Marcos quer ministrar uma aula lá especial, uma aula show. O espaço é aberto para vocês. Fala comigo, a sala cabe 20 pessoas. Se colocar mais umas mesinhas, cabe mais ainda, né? Então, como essa parte da educação do vinho, né? Então, nós focamos em ter um espaço para fomentar isso. Você falou que é um espaço ali,
é uma loja. Então Sim. você pode comprar, ir lá, escolher seu Consumir vinho, lá também, consumir, em horário comercial, que a gente vai estar ter aberto. todos os acessórios, tá? Tudo Tudo lá. além da própria orientação Justamente. É o que eu costumo dizer, Marcos, de serviço personalizado. para cada cliente. Você vai entender ele, a necessidade dele e tem Justamente. tudo ali. Ah, imagine que você não vai comprar mais bebidas às cegas. Hum. É possível numa situação dessa eu tô ali, eita caramba, Pablo, me ajuda. Tem como me mandar? Gente, delivery até às 20 horas funcionando 100%. Me salva. Me salva, porque eu tô. Sim, sim, E aí, sim. nesse momento, eu posso dizer pra você: eu tô com tal coisa aqui, eu não tenho vinho nenhum, vou fazer tal Isso. coisa, vou te mandar Inclusive, tal. resfriar. Pablo, eu tô trabalhando o dia todinho, mas à noite eu tenho um jantar, certo? Você me ligou lá meio-dia, 2 horas da tarde. Olha, à noite eu tenho um jantar. Consegue resfriar o vinho pra mim? Eu tenho freezer, tenho tudo lá. Então é o que a gente chama de... É o serviço que nós estamos vendendo diferente aqui no estado de Sergipe. Eu vou deixar aqui embaixo para todo mundo saber o endereço da Casa 10 e como chegar lá. Eu já passei na porta. Aí você olha assim, aquela vitrine, aquela São paredona e fala mais de assim: 10 metros de ah, prateleira. eu vou beber tudo. Mas nada. É Pablo, tem uma pergunta bem espetáculo. específica que eu queria deixar ela pro final. Você tá... Hum. E foi perfeito, você segurou a taça agora aí. Se você pudesse escolher uma pessoa na história para sentar e dividir uma taça de vinho, uma garrafa de vinho, tem alguém Na história, no independente de mundo, de qualquer pessoa que lá, família, família, pessoa famosa, pessoa histórica, uma nossa. pessoa que você pudesse sentar assim, essa eu queria sentar para dividir uma garrafa de vinho com ela. Minha última garrafa ou você tá Não, mas se específico? você pudesse convidar uma pessoa, vamos ali dividir uma garrafa. Tem alguma pessoa assim? Nossa, eu acho que é a pessoa mais especial em minha vida, Marcos. Eu posso falar que é a minha mãe. Você imagine que no meu primeiro evento, certo? Meu primeiro trabalho, né? Que foi inclusive no Enotri. Na primeira noite, nós sofremos um acidente junto de moto. Hum, Pra você ter noção. Então ela estava comigo em todos os que deu momentos. certo, que deu errado. Oxente, a minha mãe é minha parceira. Então, ó, você tem uma taça de vinho, 2 taças de vinho pra beber hoje. É com ela. É com ela. Vani. Dona Vani, olha. Aí vamos chegar nas perguntas que eu pergunto a todo mundo, já tá ali no tema. Sim. Estamos com a tacinha de vinho na mão. Se você pudesse dizer assim, qual prato que tem um valor especial para você, um momento, uma sensação, tem um prato específico, uma comida? Nossa, eu sou apaixonado por um fettuccine carbonara. Sabe, aquele Panceta? hum, Não quero padrão, não nada. alto padrão, aquele, né, aquela crocância Aí junto eu, com o aí eu vou creme. dar uma mudada na segunda pergunta. Não me venha com esse prato que vai estragar o meu vinho. Tem algum que eu sei, não, mas esse aí não vai. Cara, eu não sou fã de ostra, você acredita? Tem Não, gosto. não sou, não sou fã de ostra, já provei, não faço Estragar questão teu de, vinho. não faço questão de Vai acabar de pedir. estragar seu vinho, né? Não venha, Rapaz, deixa o meu vinho não, aqui. não. Pablo, um papo longo que a gente aqui ia virar a noite tomando várias garrafas, porque é Flui, né? muito. É, porque a gente vai aprendendo e nunca vai terminar, porque é um mundo cheio de nuances, Sim, sim, sim. detalhes, aqueles que vão fazer a diferença, Que mas você aprende todos os dias, é Marcos. incrível. Todos os dias você tem que se Cada garrafa atualizar. tem uma aula. Tem uma aula, você tem que estar se atualizando, pesquisando. É como você mesmo falou, Pablo, e aí, Pinot Grigio e tal. Tem uvas diversas que eu nunca ouvi nem falar. Uhum. Então, não é porque você é sommelier que você tem a obrigação de saber tudo e tá tudo. Tem não, é um mundo gigante. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que assistiu e teve essa aula. Gente, é só o início das aulas. Depois vocês vão lá no Instagram Olha dele aí. para fazer a oficina do Oficina do a vinho. oficina do vinho. Mas foi só um aperitivo, deu um spoiler aqui do que tudo que o Pablo pode fazer. Sim, sim, sim. Não, a mensagem que eu deixo é que você se permita, né? Não bloqueie, vamos dizer assim, por custos. Hoje você tem vinhos para todos os bolsos, gente, para você agradar todos os públicos. Então, permita-se, prove essa bebida que é fantástica, certo? E que assim só traz momentos felizes. Você nunca vai ver uma pessoa bebendo vinho para afogar as mágoas, sempre para confraternizar, são momentos felizes. Então,
Saúde. Eu posso dizer o seguinte. Sou suspeito, Pablo é meu sommelier pessoal. Porque não teve uma vez que eu... Pablo, vocês terem noção, a última, eu fiz um vídeo de uma casa que eu tava... Isso mesmo. Aí eu falei, Pablo, eu tô perdido, que é tanta garrafa. Eu não sei nem pra... Aí Pablo faz, vai naquela. Gente, E aí ele vai, viu? assim, sabe que é um tiro na mosca a 600 quilômetros de distância? Eu vou, só pra vocês terem uma noção, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Produção, cadê a sacolinha? Ó, Eu fiz uma coisa diferente. olha aí. A produção não me deixou. Repara. Eu trouxe pra ele de presente a garrafa, não tá vazia. Eu falei, Pablo, eu tenho 3 vinhos em dúvida. Aí ele falou, vai em tal. Minha esposa comeu um salmão com eu esqueci o nome de batata doce, foi um musseline de batata doce. E eu comi um arroz com camarões. Perfeito. Perfeito. Harmonizou O cara bem, né? tava a 600 km de distância e olhou a garrafa, vai nessa. Então, Pablo, eu vou mudando o meu roteiro hoje, que hoje eu tô tudo diferente. Eu te trouxe para você Ô, amigo. saber o vinho que eu bebi. Vamos mostrar. Olha aí, ó. Ele acertou a distância. Então, sempre eu tô, Pablo, me ajuda. E aí eu Olha trouxe. aí, ó. Ele falou, vai no Ravasqueira que não tem erro. E foi. Casou Realmente perfeito. é um vinho sensacional. Já bebi esse vinho, o tinto, como eu tinha te falado, Foi. né? E eu disse, ó, a vinícola é espetacular. E aí, se tratando de um branco alentejano, vai ser feliz. Foi perfeito. Porque na primeira, ali, quando o garçom encheu a taça, a gente... Tava bem resfriadinho, Nossa, no ponto. Aí a primeira golada, Obrigado pelo perfeito. presente. O cara é fera. Pablo, Ó. muito obrigado pela entrevista. Não, entrevista não. Esse bate-papo regado a vinho e a gente fica a noite toda. Essa sucaça me caça. Muito esclarecedor. E assim, é um mundo isso aqui. O mundo dos vinhos é um mundo. Não é chique, ele vamos dizer assim, especial. Para ser Sem especial, não dúvida. precisa ser chique. Isso mesmo. Não precisa ser caríssimo, não precisa ser uma garrafa de R$1.000. Um bom vinho, bem harmonizado. Na temperatura certa, na taça certa. Momentos, eu digo, único, né? Não tem. A gente não esquece. Esse papo vai ficar inesquecível, que já vamos aqui de 1h30 de entrevistas e a gente poderia ficar 2 horas aqui, perdidão. Maravilha. Tenho que agradecer a Casa da Música, nosso patrocinador, sempre está aqui nos apoiando, fazendo esse podcast dar certo com muita gente e a nossa equipe, o Ará Estúdio, a produtora de conteúdo, onde a gente grava nosso podcast com toda essa infraestrutura. Agradecer a você que sempre deixa o comentário, se inscreve, fala para os outros, fala para a vizinhança e dá o like, porque isso impulsiona. Obrigado pela audiência, tem sido muito boa a nossa audiência. Estamos indo, nossas entrevistas, 2 meses de podcast, e vamos alcançar muito mais, trazendo pessoas como o aracajuano Pablo César, como muitos sergipanos a gente tem aqui de grande valor, muita coisa para acrescentar. Como eu sempre encerro, para você que assistiu essa entrevista, a gente volta numa próxima com um papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E um brinde.